Irmãos, já estamos de volta aqui no Instagram. Deixa eu convidar algumas pessoas aqui. Tem algumas pessoas aqui que ainda não estão. Algumas pessoas, ou pela maioria dos evangélicos, porque é um texto que diz a respeito de Paulo, é um texto que vai falar a respeito de Paulo. A convenção de Paulo, irmãos, foi a convenção mais importante da história do cristianismo. Talvez depois do Pentecoste nenhum fato seja mais marcante na história da igreja que a história da convenção do apóstolo Paulo. Talvez nenhum homem dentro da história da Bíblia exerceu tanta influência. Na história do cristianismo exerceu tanta influência bíblica como o apóstolo Paulo. Paulo, ele é conhecido na Bíblia Sagrada por ser perseguidor do Evangelho. E Lucas, ele ficou tão impressionado, quando ele escreve Atos dos Apóstolos, ele ficou tão impressionado com a história da conversão de Paulo, que ele chega a citar em Atos dos Apóstolos pelo menos 3 vezes a história da conversão de Paulo. A primeira vez que Lucas vai tratar da história da conversão de Paulo em Atos dos Apóstolos é o texto que nós lemos, em Atos capítulo de número 9, que ele vai nos narrar a história da convenção do apóstolo São Paulo. A segunda vez é em Atos dos Apóstolos capítulo 22, porque Lucas vai relatar a defesa de Paulo perante o povo. A Bíblia diz que Paulo vai ser preso e ele quer tratar-se, ele quer defender diante do povo. E Lucas vai contar essa história detalhadamente para a gente em Atos capítulo de número 22. Paulo se defende, Paulo ele mostra a sua identidade para o povo, ele se apresenta para a multidão, dizendo a sua religião, dizendo a história dos seus familiares, em Atos capítulo 22. Em Atos dos Apóstolos capítulo 26, Lucas narra o discurso de Paulo perante o rei Agripa. Ele vai se pronunciar perante aquele rei em sua defesa, e Lucas ele sente necessidade de narrar essa história. Paulo, antes de se converter ao Evangelho, ele era chamado de Saulo, o seu nome conhecido na Bíblia Sagrada, antes da ação do Evangelho, era Saulo. Saulo ele estudou aos pés do doutor Gamaliel com idade dos seus 17 a 19 anos de idade, e ao se formar aos pés de Gamaliel, um homem mais aclamado daquela época, ele se torna fariseu. E por se tornar fariseu, que é nada mais nada menos que auto-intérprete da lei mosaica, a Bíblia narra que ele vai começar a usar os seus ensinos, a usar o seu conhecimento para ir contra o Evangelho, para ir contra a igreja. Agora, o que me chama a atenção e o que me confronta aqui no texto é que Paulo ele não persegue a igreja porque ele tinha raiva do cristianismo. Paulo não persegue a igreja porque ele não gostava dos crentes. Não é isso. Paulo começa a perseguir a igreja porque a forma em que os crentes pregavam a respeito de Jesus Cristo era uma forma, vamos dizer que não tão conhecida. Eles não pregavam com tanto conhecimento, eles não pregavam com tanta sabedoria, porque eles pregavam que Jesus Cristo era o Messias. E Jesus Cristo foi morto crucificado. O Messias naquela época seria uma pessoa sem mancha, sem mácula, sem ruga e sem defeito. Para ser o Messias na Bíblia, segundo a história dos judeus, essa pessoa tinha que ser limpa. E se Jesus foi morto crucificado, o ato da crucificação só era expedida para o maior bandido, ou o pior bandido daquela época. Uma pessoa que quebra todas as regras, uma pessoa que fere todos os regimes, uma pessoa que se torna perigoso de se estar no meio da sociedade. Então, se pegaram Jesus e colocaram em uma cruz, com certeza eles estavam tentando dizer que aquela pessoa não era digna de estar no meio da sociedade. Então, sendo assim, aquelas pessoas, Paulo, por saber disso, por ter conhecimento desse caso, ele começa a perseguir as pessoas que pregam, porque segundo Paulo ou Saulo, essas pessoas pregavam blasfêmia. Então ele começa a perseguir o Evangelho. Irmãos, por bondade, compartilhe o vídeo. Edilene Pereira dos Santos, Glória, amiga, compartilhe o vídeo nesse íconezinho aqui
de papel que parece um avião, você pode compartilhar para pelo menos 20 pessoas. Chame mais pessoas para assistir a nossa live. Daqui a pouco nós teremos o pastor Elias Cabral com a gente lá de Gandu, na Bahia. Ele irá transmitir uma palavra para os nossos corações. Compartilhe a live, por bondade. E eu quero fazer um resumo aqui rápido. Saulo, ele se converte ao Evangelho de Cristo. Ele se converte ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo e ele começa a ter uma transformação na sua vida. Ele começa a ter uma transformação no seu ministério. Agora, uma coisa que devemos observar na história de Paulo é que 3 coisas acontecem na conversão de Paulo. Agora, observe que não foi Paulo que se converteu ao Evangelho. Não foi Paulo que se converteu ao Evangelho, foi o Evangelho que converteu Paulo, foi Deus que converteu Paulo. Porque Paulo não estava indo em direção à igreja para levantar a mão e aceitar Jesus em Atos capítulo de número 9. Mas Paulo estava indo em direção a uma igreja para prender os crentes, matar os crentes e acabar com aquela igreja. Então, no seu caminho, ele tinha um objetivo de perseguir a igreja e matar os crentes. Mas Jesus Cristo, ele vai ter uma transformação, ele vai fazer uma transformação na vida de Paulo, a ponto de Paulo, ele se converter ao Evangelho por conta do encontro que Jesus Cristo fez com Paulo. Então, não é Paulo que se converte a Deus, é Deus que converte Paulo ao Evangelho. Quando Paulo cai do seu cavalo, em Atos capítulo 9, 3 coisas aconteceram na vida de Paulo. 3 coisas aconteceram na vida de Paulo. A primeira coisa que acontece é que Paulo vê uma luz. Isso ele vai declarar no capítulo 22, versículo 6 ao versículo 11. Ele vê uma luz. E observe que a luz que Paulo vê não era a luz do sol, não era a luz da lua. A luz que Paulo vê é uma luz tão terrível, tão tremenda, que aquela luz foi a responsável por causar uma cegueira em Paulo. E Paulo fica cego por 3 dias. A segunda coisa que acontece com Paulo é que Paulo cai por terra. Ele cai do seu cavalo com o rosto em terra. Deus derruba Paulo do cavalo para Paulo aprender que existe alguém que é maior do que ele. Existe alguém que é melhor do que ele. Existe alguém que tem mais poder do que ele. Paulo tinha poder aquisitivo, Paulo tinha poder sobre a autoridade, poder eclesiástico, mas Paulo não tinha o poder, que era o poder de transformar vidas, e isso Deus fez com o apóstolo São Paulo. A terceira coisa que acontece com Paulo é que Paulo vê Paulo ouve uma voz. Paulo ouviu uma voz. Só que essa voz que Paulo escuta não é a voz dos seus amigos ou capangas que estavam aos seus redores, aos seus lados. Não era essa voz. A voz que Paulo escuta era uma voz tão retumbante que Paulo treme de medo. E ele não conheceu a voz porque ele disse: quem és tu, Senhor? Aí Deus diz: eu sou o Deus a quem tu persegues. Esta voz que Paulo ouviu naquele dia transformou a sua vida. Quando Paulo escuta essa voz, Paulo se humilha. Quando Paulo escuta essa voz, Paulo se humilha. Isso aqui é muito forte. Paulo se humilha. Crislane, paz do Senhor, querida. Compartilha na nossa live. Daqui a pouco o pastor Elias Cabral vai estar conosco. Compartilha a live. Chame mais pessoas para estar conosco. Paulo se humilha. E 3 coisas acontecem na vida de Paulo quando Paulo se humilha. A primeira coisa que acontece, Paulo reconhece que Jesus Cristo é o Senhor. Isso ele próprio vai dizer no capítulo 22, nos versos 8 aos versos 10. Do 8 ao 10 do capítulo 22 de Atos dos Apóstolos, o próprio Paulo está dizendo em sua defesa: ele reconheceu que Jesus é o Senhor. A segunda coisa que acontece na humilhação de Paulo, Paulo reconhece o seu pecado. No capítulo 22, o versículo de número 8, ele mesmo vai estar narrando essa história. E a terceira coisa que acontece é Paulo reconhece que precisa ser guiado pelo Senhor Jesus. Atos 22 e o capítulo de número 10. Quando Paulo reconhece essas 3 coisas, ele vai se converter ao Evangelho. Ele vai de fato se converter ao Evangelho. E a Bíblia nos dá 3 provas de que Paulo de fato
se converteu ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que nos convence de que Paulo se converteu é a sua vida de oração. Paulo tinha uma vida de oração com Deus. Paulo começou a ter uma vida de intimidade com Deus. Paulo começou a ser um homem de oração. Porque quando nós lemos no capítulo de número 9, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo, ele entrando em um quarto, e ele passa 3 dias nesse quarto orando e jejuando para ter uma intimidade com Deus. E eu tenho uma opinião própria de que foi isso que fez o apóstolo Paulo ser o que ele foi em toda a Bíblia Sagrada, em meio à sua história. A segunda coisa que nos convence de que Paulo se converteu ao Evangelho foi o recebimento do Espírito Santo. Em Atos capítulo 9, versículo 18. Não é só o batismo que salva, mas o salvo deve ser batizado. O batismo é um testemunho da salvação. Uma pessoa que crer precisa ser batizado, integrada à igreja. Ananias chamou Paulo de irmão. Ele entrou para a família de Deus. Isso nós encontramos em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9 e o versículo de número 18. Ele foi batizado em águas. E o terceiro elemento que nós encontramos aqui é que Paulo, ele foi batizado com o Espírito Santo no capítulo 9 e no versículo de número 17. Então, 3 fatores que nos convencem de que Paulo, de fato, se converteu ao Evangelho. Quando Paulo se converte ao Evangelho, ele passa por essas 3 fases: oração, batismo em Espírito Santo e batismo em águas. Ele se torna um missionário. Paulo se torna um missionário. E a vida de Paulo começa a mudar no momento em que ele começa a fazer a obra missionária. No capítulo de número 9 e no versículo de número 16, ele começa a sentir os frutos do seu trabalho. Ele começa a ser perseguido. Ele sai de perseguidor e começa a ser perseguido, porque quando ele começa a ministrar a palavra, algumas pessoas começam a perseguir o apóstolo São Paulo. Paulo sai de agente da morte a pregador do evangelho de vida. Ele sai de agente da morte para pregador do evangelho que traz a vida. Essa é uma transformação extraordinária na vida do apóstolo São Paulo. Paulo sai de devastador de igreja a implantador de igrejas. Um homem que na antiguidade ele destruía com as igrejas, acabava com as igrejas. Ele agora começa a implantar a igreja em todos os lugares que ele passava, pregando a palavra do Senhor. Paulo, ele ganhou toda a Ásia Menor para Cristo. Ele escreveu 13 cartas ou 13 epístolas, e a Bíblia diz que cada uma dessas epístolas, ou algumas dessas epístolas, foi direcionadas às igrejas que ele implantou nos áureos tempos da sua ministração do Evangelho. Aí Paulo, de recebedor de cartas para prender e matar, a escritor de cartas para abençoar e salvar vidas. Essa foi a história do apóstolo São Paulo e a sua conversão em Atos dos Apóstolos. Em Atos dos Apóstolos. Cadê Gibson? Gibson está aí ainda?